Olá, pessoal. Então, vamos para a nossa segunda questão do dia, ok? Uma questãozinha aqui de função. Então, vamos ler a questão. Eu adaptei, né, para tentar reduzir um pouco esse texto e alterei um pouquinho aí a figura também. Então, vamos lá. Colocando bolinhas idênticas no interior de um cilindro contendo água, conforme a figura, verificamos que o nível de água se altera em função do número de bolinhas que são colocadas no seu interior. Observe a tabela de resultados de uma amostra do experimento e ache a função que permite calcular o nível de água Y em função do número de bolinhas X. Beleza? Então, a gente tem aqui, eu desenhei um cilindro, não era exatamente um cilindro que a questão mencionava, mas eu coloquei meio que de propósito para fazer vocês pensarem o que exatamente? Bom, se tem um cilindro, será que eu devo calcular o volume desse cilindro? Se tem umas bolinhas, eu preciso calcular a área dessas bolinhas e ver como é que fica dentro desse cilindro? Não, exatamente não. Não é por aí. A questão fala sobre o que? Função. Então, vamos esquecer a ideia de calcular volume e área dessa questão. Repara que no gabarito, aqui nas opções de resposta, a gente tem somente funções, né? Duas variáveis, uma y em função de x. E o coeficiente de x, ou melhor, o expoente de x da variável x é igual a 1. Né? O que caracteriza para nós aqui, né, função de primeiro grau. Né? Ora, então se é a função de primeiro grau, eu já devo pensar aqui em construir um plano cartesiano, né, e tentar desenhar essa função que vai me dar um caminho bem mais simples de resolvê-la. Né? Poderia resolver através de sistema, enfim. Existem outras maneiras de resolver, mas eu considero que se nós construirmos um plano cartesiano e desenhar essa reta, vai ficar tudo muito mais simples. Então vamos lá? Vamos desenhar a nossa retinha aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, e vamos até aqui mais ou menos, né? Então vamos marcar aqui nesse eixo os valores de x e aqui os valores de y. Então a gente tem aqui na variável x bolinhas, né? A gente tem 5, 10 e 15. E para a variável y, o que a gente tem? Então vamos observar o seguinte. Eu já deixei aqui um espaço aqui dentro da nossa tabela para a gente fazer uma análise. Na primeira coluna de bolinhas, está variando de 5 em 5. E quando eu tenho 5 bolinhas dentro desse cilindro, o meu volume de água atinge 6,35 centímetros. Ao colocar mais 5, esse volume se eleva em 35 centésimos de centímetro, ou seja, ele vai de 6,35 para 6,70. Então aqui tem uma diferença aqui de 0,35. E o mesmo acontece de quando nós colocamos mais 5 bolinhas, né, que também aumenta aqui mais 35 centésimos. Então a gente tem que observar essa evolução, desculpa, esse crescimento, e pensar que aqui havia um certo volume que também me fez aumentar para quanto? 6,35. Ora, se eu estou de 5 em 5, é perfeitamente imaginável que a gente tivesse aqui no início um cilindro vazio contendo um volume de água de 6 centímetros. Beleza? E aqui também, então, aumentou também 35 centímetros, 35 centésimos de centímetro e foi para 6,35. Então, esse é um primeiro raciocínio lógico que a gente pode utilizar. Então, a função que nós queremos achar é y igual a x mais b, que é a nossa representação de uma função de primeiro grau. Lembrando que o a é o nosso coeficiente angular e o b é o nosso coeficiente linear. E o nosso coeficiente linear é exatamente o valor onde a nossa reta passa cortando ou cruzando o eixo y. Beleza? Então, vou só apagar um pouquinho aqui agora e colocar esses valores de y.
Beleza? Então, aqui, ó, a gente teria 6. Aqui a gente teria, quando eu tenho 5 bolinhas, eu tenho esse ponto. Quando eu não tenho nenhuma bolinha, eu já tenho um volume aqui em centímetros, né? De 6 centímetros. Quando não está vazio o cilindro, ao colocar 5, ele sobe para 6,35. E quando colocamos mais 5 bolinhas, ou seja, quando o número de bolinhas é 10, esse volume é 6,70. E ele vai para 7,05 quando acrescentamos mais 5 bolinhas. Com 15 bolinhas, a gente tem um volume de 7,5 centímetros. E assim a gente completa o nosso gráfico. E aqui agora, então, a gente pode fazer o seguinte, representar a nossa reta aqui, passando por esses pontos. Beleza? Então, vamos só... Seria essa situação aqui. Tranquilo? Bom, então a gente sabe que, voltando lá no coeficiente linear, o coeficiente linear seria o nosso valor aqui, 6, né? Onde a reta corta ou cruza, intersecta o eixo Y. Então agora fica faltando apenas encontrar o nosso coeficiente angular. Para isso, a gente aprendeu que o coeficiente angular da função é a tangente de alfa, e a tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, então vamos marcar aqui onde está esse ângulo nosso, né? Então, esse ângulo estaria aqui, exatamente aqui, né? Então, quanto vale o nosso? Nós podemos pegar aqui qualquer um desses triângulos, né? Então, vamos pegar, por exemplo, esse triângulo aqui, né? Triângulo retângulo. E aí, calculando a tangente de alfa, a gente obtém que esse cateto oposto vai do 6 ao 6,7, dá 0,70, né? E o cateto adjacente ao ângulo vai de 0 a 10. Então, essa medida aqui desse cateto é igual a 10. Então, daí nós temos que o nosso A vai ser 0,70 dividido por 10. Dividindo por 10, um número decimal, é só deslocar vírgula uma casa à esquerda do número. Então, fica 0,07. Podemos pensar assim, 0,07. De uma outra maneira de resolver essa divisão, a gente tem 0,70 dividido por 10, é 0,70, ou melhor, 0,70 é 70 sobre 100, dividido por 10. Beleza? Então, como que nós procedemos? Divisão de fração, né? Aqui tem um denominador 1, então isso vai ficar 70 dividido por 100, multiplicar pelo inverso, e cortando aqui o zero, fica 7 sobre 100, que é 0,07. Então, daí, encontrando já o nosso valorzinho de A, sendo 0,07 e o nosso B igual a 6, temos que a nossa função é, né, aqui é 0,07, a nossa função fica valendo 0,07x mais 6. E aí a nossa opção correta sendo a letra C do nosso problema. Beleza? Então, tá aí uma questãozinha bacana para vocês guardarem. Se não entenderem toda ela, me escreva na sala de aula para a gente tirar as dúvidas que ainda restarem. Beleza? Até a próxima. Bons estudos!